The Beginning After the End. Volume 10. Capítulo 411. Assunto de família. Nossos passos, ambos leves, sussurraram na pedra esculpida das paredes do túnel. O estrondo baixo de uma moagem de terra estava vibrando através do Instituto Earthornon de algum lugar ao longe, e tudo cheirava a poeira, terra e umidade. Passei os dedos pela textura arenosa da pedra enquanto caminhávamos, pensando. O céu aberto até que faz falta, não é? Perguntei a Eli. Não acho. Respondeu, melancólica. Parece que perdi toda a noção do tempo e da normalidade enquanto estava escondida no subsolo. Ainda assim, é melhor aqui do que no santuário. Pelo menos temos mais do que cogumelos e ratos das cavernas para comer. Não pedi desculpas em voz alta, já havia dito essas palavras para ela e não queria barateá-las ainda mais, porém eu o fiz em meu coração. A culpa de saber que eu poderia ter voltado mais cedo permaneceu. Boo estava se arrastando em nosso rastro, seu pelo grosso vez ou outra arranhando as paredes e suas garras raspando o chão, fazendo muito mais barulho do que Eli ou eu. Ele bufou com a menção de ratos da caverna, cutucando-a por trás. Ela riu, puxou o que restava de um pedaço de carne salgada de sua bolsa e jogou por cima do ombro para ele. O urso tirou do ar em uma única mordida. Traga-me alguns lanches também. Pensou Regis, obviamente mantendo o controle sobre meus pensamentos, apesar da distância entre nós. Para seu aborrecimento, o deixei para manter sua vigília, de guarda sobre nossa prisioneira retentora. Como estavam as coisas aqui enquanto eu estava fora? Seus ombros estreitos balançavam para cima e para baixo. Estranhas. A maioria das pessoas ainda não sabe como se sentir. Animados, esperançosos, incertos, aterrorizados. Eles estão. Não sei. Mais rígidos? Nos primeiros dias do santuário, era só medo. Todos estavam esperando para morrer, todos os dias. E eu vejo muito mais sorrisos, em especial da mamãe quando você está por perto. Embora, para os elfos, seja pior. Sua esperança é complicada. Está começando a cair a ficha para eles. Falei, meditando sobre suas palavras. Que, mesmo quando Dikaten for retomada, eles nunca mais poderão voltar para casa. Sim. Murmurou, os olhos no chão. Principalmente as crianças. Minha amiga, Camelia, é como se ela nem fosse uma. Não sei se isso faz sentido. Olhei para minha irmãzinha, que ainda não tinha nem 16 anos, e alheia por completo à ironia de sua declaração. Você já é adulta para falar. Isso é diferente. Respondeu, corando um pouco. Além disso, a maneira como você me trata com certeza me faz sentir como se ainda fosse uma criança. Envolvi um braço em volta do ombro dela e a puxei contra o meu lado em um abraço ambulante. Não é para isso que servem os irmãos mais velhos superprotetores? Ela bufou, mas não se afastou. Não sei se já disse isso, mas é muito gentil da sua parte gastar tanto tempo ajudando os elfos. Ela mordeu o lábio, hesitante, então palavras saíram dela com pressa. Mas eu não. Não de verdade. De que adianta quando eu não posso fazer nada para ajudar mais? Esperei para responder enquanto um par de anões vestidos passava. Pode ser sua compaixão que ajuda os poucos elfos restantes a permanecerem esperançosos o suficiente para reconstruir. Você nunca sabe como até mesmo uma pequena bondade vai agir na pessoa e o que isso pode significar para ela. Além do mais, acrescentei como uma reflexão posterior. Você tem sua nova regalia. Talvez isso permita que ajude ainda mais quando aprender a usá-la. Mas como vou dominá-la se você nem me deixa usar? Ela fez beicinho, parecendo a garota de 15 anos que era.
Nunca falei isso, Ann. E se eu só usar sob supervisão cuidadosa? Ela correu, interrompendo a minha fala. Lyra prometeu me ensinar o quanto você permitir, e Emily e Gideon querem me estudar completamente. Aposto que mamãe até cuidaria das sessões, e se ela pode me curar de uma lança azura, ela pode. Eli disse, tentando descarrilar o trem descontrolado de pensamentos dela. Eleanor. Ela gaguejou até parar, parecendo um pouco envergonhada. Não quero te impedir de usar sua regalia. As paredes do túnel ficaram para trás, quando saímos do Instituto Earthornum indo para o pátio aberto. Mas acho que é melhor se você só usá-lo quando eu estiver lá. Ela abriu a boca, rolou a língua contra os dentes e respirou fundo. Enfim, depois que reuniu seus pensamentos, continuou. Não leve isso a mal, irmãozão, mas você não é exatamente o mais presente de todos. Como vou progredir contigo fugindo para salvar o mundo outra vez? Soltei o ombro dela e a puxei para uma chave de braço. É por isso que você vem comigo. Lutando, ela se livrou do meu aperto, bagunçando o cabelo no esforço, e olhou para mim. Não seja mal, Arthur. Você está brincando. Certo. Balancei a cabeça, porém senti meu sorriso afrouxar e ficar sombrio. Quando eu tinha a sua idade, eu estava treinando em efeutus com literais divindades. Mesmo na minha última vida, estava treinando para ser rei agora. Você recebeu um poder tremendo, mas nunca será capaz de empunhá-lo do jeito certo se não se testar. Ela franziu a testa, pensativa. Você nunca falou sobre sua vida passada antes. Esfreguei a parte de trás do pescoço, sorrindo timidamente. Sei que você é inteligente o suficiente para ter descoberto por conta própria, mas... eu deveria ter falado. Depois do que aconteceu quando mamãe e papai descobriram, eu nunca criei coragem, acho. Tudo bem. Mas você me deve uma história. Falou, os olhos brilhando. Quero saber mais sobre sua vida passada. Haverá tempo de sobra. Murmurei, me virando para continuar andando. Afinal, não posso confiar em você o suficiente para perdê-la de vista. Ela saltou ao meu lado e me deu um soco no braço, então logo deslizou o seu em volta do meu e se segurou. Então, já que estamos no assunto de quão madura e pronta sou para o perigo e outras coisas, você também não acha que eu tenho idade suficiente para começar a namorar? Parando no meio do passo, levantei uma sobrancelha em suspeita. Quê? Que história é essa? Só queria saber. Respondeu apenas, um sorriso inocente. Olhei em seus olhos castanhos como se estivesse considerando sua proposta. Claro, mas minha regra não mudou. Você pode começar a namorar. Quando seu namoradinho puder me vencer em uma luta. Bull bufou e acenou com a cabeça, enquanto ela fez beicinho, encostando a cabeça no meu braço. Não é justo. Quando estávamos fora dos portões do Instituto Earthornum, parei e olhei em volta. Éter correu para imbuir o Realm-Yard, e o mundo se iluminou com a manifestação visível de mana. Meu corpo ardeu com o calor desse poder, e me concentrei no sexto sentido de mana que a habilidade proporcionava, procurando por uma assinatura específica em toda a enorme caverna de Vildorial. Duas se destacaram entre toda a população da cidade. Uma ainda estava atrás de mim, permanecendo em algum lugar no instituto, mas a outra estava acima, no palácio da capital anã. Sem explicar mais, levei Eli e Bull pela rodovia sinuosa, deixando Realm-Yard desaparecer. Os guardas do palácio se curvaram e abriram as portas quando me aproximei. Dentro do salão de entrada, alguns membros das casas dos senhores anões permaneciam conversando ou se divertindo. Eles observaram com curiosidade, mais do que alguns olhares focados em minha irmã enquanto passávamos pelo enorme salão a caminho de uma das passagens de mana que levariam mais fundo no palácio.
Ao contrário de um castelo ou fortaleza mais terrestre, como o Palácio Real de Etistin, grande parte do Palácio Anão foi enterrado dentro das paredes da caverna, com túneis e corredores interconectando centenas de câmaras individuais projetadas para uma ampla gama de propósitos, alguns dos quais pareciam muito estranhos para mim como humano. Cada conjunto de reis e rainhas expandiu o palácio ainda mais, buscando a todo instante superar seus antecessores com o esplendor de suas adições, levando a lugares como a sala de reuniões do Conselho dos Senhores, esculpida no coração de um enorme geodudo. Uma das mais antigas adições foi construída durante um tempo de extraordinária proximidade entre os elfos e anões, antes da mais recente guerra entre Sapien e Elenoir, que fez Dar recuar de volta para seu deserto, a fim de evitar se juntar para o conflito. A câmara em questão era mais alta do que a maioria das outras, e então Eli e eu, com um Bull seguindo atrás, nos encontramos subindo uma longa escada em zigue-zague. Quando chegamos ao topo, Eli estava brilhando com um fino suor e sua respiração estava difícil, apesar de seus esforços para escondê-la. Bull estava grunhindo a cada passo. "Você já esteve aqui em cima?" Perguntei com um sorriso malicioso. Ela balançou a cabeça, aparentemente sem fôlego para palavras. As escadas se abriram para uma espécie de alcova, uma pequena caverna que estava escondida atrás de uma dobra de rocha. Não foi até que saíssemos da caverna e nos movêssemos ao redor da pedra saliente que pudemos ver a câmara inteira. Tive que proteger meus olhos contra a luz brilhante, uma mudança acentuada das escadas mal iluminadas. Devagar, quando meus olhos se ajustaram, pude absorver corretamente. Eli e eu ficamos à beira de uma grande gruta e, por um momento, foi fácil esquecer que estávamos no subsolo. Toda a câmara estava iluminada como o dia por luzes flutuantes, brancas como a luz do sol ou as estrelas à noite. No chão, musgo espesso crescia feito grama, suavizando e escondendo a pedra, e uma combinação de musgo e videiras rastejantes tornava as paredes esmeralda também. Se não focasse o olhar, pensaria que estava cercado por uma floresta densa. Cerca de 9 metros acima das paredes, o verde deu lugar ao preto, e todo o telhado abobadado era esculpido em obsidiana, o que captou a luz e a refletiu em todas as direções, brilhando que nem o céu noturno. Uma única árvore grande dominava o centro da câmara. Seus ramos se espalhavam por dezenas de metros em todas as direções, cobertos por folhas verdes largas e pequenos frutos rosa. Suportado dentro de seus enormes galhos havia uma pequena estrutura, que parecia ter crescido na própria árvore ou talvez saído dela. "O túmulo de Alshire", anunciei, calmo. Ao meu lado, a boca de Eli se abriu de admiração. "É lindo!" Foi outra voz que falou em seguida, vindo de dentro da estrutura. "Um presente do antigo rei élfico, Dalion Pesemaquer." Virion saiu para a falsa luz do sol, depois se apoiou no corrimão de uma varanda que corria ao redor do lado de fora da habitação e sorriu para nós dois. Para o rei anão, ou Fredironhans, como um símbolo da amizade dos dois. O Conselho dos Senhores foi gentil o suficiente para presenteá-lo de volta aos elfos durante toda a nossa estadia aqui. Byron saiu por trás dele e se encostou na porta. "Esta árvore deve representar o último remanescente da floresta de Alshire. É justo que pertença aos elfos, e deve ir com você quando você eventualmente deixar Vildorial." "Talvez," disse Virion, com o ar de alguém evitando uma discussão repetida. "Embora talvez precise de apenas uma bolota para plantar uma floresta, Elenoir é um cemitério, e o solo pode nunca mais dar vida." Ele chamou sua atenção de volta para mim e Eli. "De qualquer forma, não é grande o suficiente para todos os elfos ficarem aqui, é claro, mas me certifiquei de convidar todos pelo menos uma vez para que pudessem experimentar essa pequena lembrança de casa. De qualquer forma, nós iremos até você. Tenho certeza de que tem algo importante para discutir, Arthur, já que teve todo o trabalho para vir aqui."
Quando os dois desceram uma série íngreme de degraus que se enrolavam ao redor do tronco da árvore, levei Eli a um pedaço plano de musgo perto de um pequeno riacho borbulhando próximo à borda da caverna. Cada um de nós descansou no musgo espesso e macio, que liberava um cheiro terroso e um pouco doce. Bull foi investigar o riacho, sem dúvida esperando pegar um ou dois peixes. Virion e Byron se juntaram a nós apenas um momento depois, o primeiro sentado de pernas cruzadas ao nosso lado. Byron ficou de pé. Alguma notícia de Varys sobre a situação em Calber? Perguntou Byron. Ainda não, mas se os alacrianos de lá estão tão entrincheirados como os primeiros relatórios sugeriram, pode levar algum tempo. Você poderia ter ido sozinho. Sugeriu ele, seu tom e intenções obscuros. Foi bom você não ter feito isso. Estivemos no subsolo por muito tempo, eu no sentido literal, e as lanças precisam ser vistas, assim como a presença delas sentida. Virion bufou de diversão, se virando para olhar para Byron. Um sentimento irônico, já que tentei te enviar e você se recusou a ir. Eu sou necessário aqui, ao seu lado. Byron respondeu, hesitante, olhando para baixo e para longe. Vara é a melhor escolha para reviver o nome das lanças nos corações das pessoas. Ouvindo a conversa, senti a esperança diminuir, crendo que já sabia a resposta à pergunta que tinha vindo fazer. Bem, fico feliz em ouvir você dizer isso, Virion, porque se relaciona com o motivo de eu estar aqui. Virion voltou seu olhar para mim, o sorriso irônico suavizando em uma expressão impassível e curiosa, enquanto atrás dele as feições de Byron endureciam. O continente está em nossas mãos. Comecei, considerando minhas palavras com cuidado. Extraí um voto do próprio Khazes Indrat para ajudar a proteger de Katen de mais represárias de Agrona, que está ocupado cuidando de seu próprio continente no momento. Mas isso não será suficiente, não a longo prazo. É hora de voltar à tarefa que me manteve longe por tanto tempo. Virion se inclinou para a frente, apoiando o queixo nas mãos. Sim, estava esperando por isso. Eu estou feliz. Se isso significa uma chance de trazer Tessia de volta. Ele limpou a garganta e ficou quieto. Se eu for capaz de obter um insight sobre o aspecto do destino. Bem, já te contei tudo, mas tenho esperança. Virion sorriu suavemente, destacando as rugas gravadas profundamente na pele de seu rosto. Esperança é o suficiente, por enquanto. Tem que ser, porque é tudo o que temos. Ele se voltou para mim. É uma cortesia me informar que você está indo embora, ou havia mais alguma coisa? Me sentei, imitando a posição de pernas cruzadas de Virion. Não planejo voltar para as Relicton sozinho. Olhei significativamente para Eli, que permaneceu quieta durante toda a conversa, antes de ver Byron por cima do ombro do velho. Gostaria que uma lança viesse comigo também. Absolutamente não. Respondeu Byron na mesma hora, sua cabeça tremendo. Desculpe, Arthur, mas Virion precisa de mim aqui. O velho deu um tapinha no chão ao lado dele sem olhar para Byron, que hesitou, porém eventualmente cedeu e afundou no musgo macio conosco. Sentado de forma rígida e parecendo incrivelmente desconfortável, ele continuou. Há milhares de famílias élficas para alcançar. Começamos um censo, com o objetivo de reunir o maior número possível. Ainda nem sabemos quantos refugiados conseguiram escapar de Elenoir após a invasão alacriana. Um empreendimento nobre. Reconheci. Mas dificilmente um trabalho necessário para uma lança. Ele expirou com força, começou a ficar de pé, olhou para Virion e se forçou a permanecer imóvel. Eu nem sempre fui gentil com os outros antes. Você. Ele fez uma pausa, seus olhos disparando em todos os lugares, menos eu ou Eli. Você sabe como eu era.
Você mesmo passou por isso mais de uma vez. E, no entanto, depois que você desapareceu, quando pensei que nunca me recuperaria das minhas feridas, Virion e seu povo se importaram comigo de uma maneira que acho que ninguém antes fez. Eles me ajudaram a reconstruir minha força e me convenceram que eu tinha um propósito. Este é o meu propósito, Arthur. A mandíbula dele apertou em silêncio, e, enfim, seu olhar encontrou o meu. Não pense que não anseio por me testar. Posso sentir o potencial dentro de mim, estendendo-se à distância como uma estrada aberta. A mana daquele chifre me levou longe, mas tem muito mais para eu aprender e realizar. Ele pôs a mão no antebraço de Virion. Depois, não havia nada que eu pudesse dizer para contrariar seu argumento. Minha interpretação original da situação, que havia pouca necessidade de uma lança estar envolvida em um procedimento tão mundano como um censo, era míope e até, talvez, um pouco egoísta. Se Eli viria comigo, precisava de ajuda para ter certeza de que ela estava segura. Entretanto, não poderia pedir a Byron para deixar o trabalho atual dele, ainda mais se significava tanto. Entendo. Falei após tomar um momento para processar esses pensamentos. E aprecio o que você está fazendo. Afinal, Elenoir também era minha casa, mesmo que apenas por alguns anos. Suas sobrancelhas se ergueram com isso, e ele riu. Quase esqueci. É difícil pensar em você como uma criança. Me levantei, dando aos dois um sorriso apertado. Para ser justo, nunca fui. Dissemos adeus. Eli e eu desejamos sorte ao par, e começamos a longa descida de volta pelas escadas, correndo para fora do Palácio dos Anões antes que os Earthborns ou Silverchalice pudessem tentar me arrastar para algum drama cortês. Então fizemos nosso caminho lento pela rodovia em espiral. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio. Então, você irá mesmo me levar para o lugar que falou? A masmorra mágica com um mundo totalmente diferente em cada sala. Isso. Respondi, confuso. Calma, e por que você não perguntou a Mika antes? Fiz uma careta e dei um olhar de aviso para minha irmã. Sendo honesto, pensei que Byron seria o companheiro mais estável para essa ascensão. As Relictons podem ser estranhas, assim como ela, e as duas juntas. Mas espero que isso fique entre nós, entendeu? Vou dizer, hein? Regis apareceu de longe, seu tédio palpável. Eli escondeu o sorriso atrás da mão, sufocando uma risada. Ela está realmente ansiosa para sair da cidade, porém. Mencionou isso umas 20 vezes enquanto eu treinava com Lyra. O sorriso dela desapareceu. Acho que a morte da outra lança. Aia! A acertou em cheio. Entrando e saindo do Realmheart de novo, localizei a assinatura de mana de Mika, ainda dentro das profundezas do Instituto Earthtorno. Vamos ver se ela vai se juntar a nós. Então, vamos fazer isso aqui mesmo no... Lyra fez uma pausa e olhou ao redor da pequena sala com uma única cama pressionada contra a parede. Este é o seu quarto. O espaço estava meio apertado com Lyra, Eli, Mika e eu todos parados desajeitadamente ao redor da meia esfera lisa e prateada da porção geradora de portal da bússola, que já estava projetando um oval opaco e liso no ar acima dela. Bu empurrou a cabeça e os ombros para dentro do quarto, e minha mãe estava esticando o pescoço para assistir de fora. A bússola precisa permanecer em um lugar seguro enquanto ascendemos pelas Relictons. Respondi. Aqui, teremos uma emissora por perto se alguém se machucar e precisarmos voltar. Eu não vou a lugar nenhum. Disse mamãe gravemente, na ponta do pé para ser melhor vista. Linhas de preocupação marcaram o rosto dela, e ela me prendeu com um olhar afiado que era promissor e ameaçador. Se algo acontecesse com Eli, haveria um inferno a pagar, mas ela estaria pronta.
Apesar de sua apreensão parental obrigatória, aprovamos a missão, reconhecendo seu papel em argumentar para que Eli se tornasse nossa cobaia para as formas de feitiço alacrianas. Mika estava saltando animadamente. Vamos logo. A gente vai fazer isso ou não? Sai assim que estivermos do outro lado, pensei com Regis. Quero que se concentre por inteiro em proteger a irmãzinha, sim, eu sei. Relaxa, eu cuido disso. Respirei fundo e olhei nos olhos das outras. Mika havia trocado o uniforme militar das lanças por um conjunto de armaduras pesadas de estilo anão. Cada pedaço de aço fosco e em blocos estava gravado com runas, e havia um brilho de mana visível de menos de 2 centímetros projetado em todo o seu corpo. Um diadema de pedra lisa cobriu sua testa, se estendendo pela ponte do nariz como um elmo e com runas sutis gravadas na superfície. Abaixo dele, seus olhos, um brilhante vivo, o outro uma pedra preciosa escura, se estreitaram de determinação. Eli ficou ao lado dela, um novo arco na mão esquerda e os dedos brancos no aperto. Era um simples e gracioso feito de metal preto plano, um design não alterado para combinar confortavelmente com o estilo de luta com mana pura dela. Um presente de Emily, para substituir o arco que projetou para Eli muito tempo antes. Ela usava couro e malha para se manter móvel enquanto ainda oferecia alguma proteção. Como a de Mika, sua armadura estava encantada com runas protetoras. Ainda assim, eu estaria contando com Bull, Regis e eu para mantê-la segura. Ela se preparou, me dando um aceno quase imperceptível. Do outro lado de Eli, Lyra Drade estava envolta em armaduras brancas brilhantes. Ela pediu algo diferente do uniforme cinza e carmesim de sua estação anterior, e ela parecia de alguma forma menos ameaçadora nesse novo traje. Mika, você primeiro. Lyra irá atrás de você, depois vou eu. Eli, você irá na retaguarda com Bull. Quando todos compreenderam, me concentrei em Mika. Cuidado com os geysers, a água é ácida e cheia de... Bem, você vai ver. Ela estalou o pescoço e conjurou uma enorme marreta de terra antes de mergulhar no portal. Lyra ergueu uma sobrancelha, contudo a seguiu de imediato, sem nenhuma arma óbvia. Estendendo a mão, imitei um soco suave no bíceps de Eli, como ela havia feito comigo antes. Respire fundo. Antes que pudesse responder, entrei na superfície oleosa do portal. Me manifestei na borda de uma piscina verde viscosa, uma das centenas, talvez milhares, que formavam o chão da zona. 3 metros à minha direita, um geyser estava no meio da explosão, espirrando lodo ácido para dezenas de metros em todas as direções. Mas Mika e Lyra já haviam entrado em ação, uma conjurando um pesado escudo de lama e pedra para pegar o espirro, a outra atingindo o jato de água com vibrações que interromperam o impulso do líquido, fazendo com que a maior parte do ácido espirrasse de forma inofensiva de volta nas piscinas de onde se originou. Regis se materializou ao meu lado assim que Eli tropeçou do portal da ascensão, e ele se interpôs entre ela e um segundo geyser que explodiu atrás de nós um instante depois. Então Bull estava lá, pressionado contra o outro lado dela, seu volume mal cabendo na faixa estreita de terra sólida que o portal apareceu acima. Vamos precisar nos mover como um grupo, com um abrindo caminho através da lama, enquanto pelo menos 2 observam as piscinas. Ordenou Lyra, seus olhos afiados atravessando a paisagem alienígena. Regente Leivin, tem algum lugar seguro dentro? Ah, por favor. Retrucou Mika, já abaixando a guarda e seguindo o olhar de Lyra pela zona, seu lábio se curvando em desdém. Até o urso supera sua prestigiosa posição de prisioneira. Uau, fede mesmo aqui! Murmurou Eli entre as paredes vivas de cada lado dela. Com certeza não é o que eu esperava. A piscina bem na nossa frente começou a borbulhar, e uma besta monstruosa do tamanho de um cavalo se lançou no ar, a luz difusa refletindo sua pele viscosa. Uma lesma gigante,
mais negra do que alcatrão e coberta de dezenas de bocas cheias e dentes estalando, se arqueou no ar em nossa direção. Mika ainda estava ajustando seu aperto no martelo enorme, Lyra estava proferindo um xingamento baixo, e eu dei um passo à frente. Uma lâmina de éter cintilou no meu punho, se movendo em um arco liso que dividiu a besta em duas, enviando as partes para ambos os lados das minhas companheiras. O martelo de Mika caiu em uma metade contorcida, a esmagando em uma polpa. Uma vibração silenciosa, mas visível, emanava de Lyra, distorcendo o ar ao redor da outra metade até que de repente explodiu em lodo verde e preto. Atrás delas, Eli segurou uma flecha contra a corda de seu arco, a boca aberta de surpresa e os olhos arregalados. Bem-vindas, Relictons! Falei sombriamente.